Bom dia, meus irmãos. Como preparação da nossa prece, iremos ler a mensagem diariamente de Nossa Maria Dolores, que está no livro Caminhos do Amor. O título é Diariamente, como disse. Quando te ergues de manhã para o trabalho que te espera, é qual se começasses novamente a jornada no mundo para a frente. Anota. Cada dia é um trecho da viagem reclamando bagagem que expresse provisão de tudo o que precises para seguir no culto à própria obrigação. De certo, cogitastes do alimento que te garanta as energias, do calçado da fé que a firmeza te ateste, da roupa de esperança que te enfeita e te veste, da palavra que tens por centro de atração dessa ou daquela minudência que te mostrem o brilho da assistência em nobre formação. Sabes, porém, que essa romagem, que todos nós chamamos de dia a dia, se nos oferta lances de alegria, muitas vezes se faz em pedras de tropeços, problemas, desencantos, recomeços, inquietação e prova, por entre os quais a vida se renova. Por isso, eis que te rogo. Por mais que te prepares com razão, pede a Deus que te conceda no preciso momento de sair a coragem de amar e de servir, de ser bênção de paz seja onde for, recordando que Deus, a todo instante, é sempre o eterno amor, que tudo nos concede ao coração, a fim de que venhamos a vencer as lutas do trabalho e as farpas do dever sem exigir qualquer compensação. Vamos à nossa oração e escolhi para a nossa prece uma prece de Maria Dolores do mesmo livro, intitulado Prece de Gratidão. Vamos à nossa oração. Deus te engrandeça, alma querida e boa, quando dizes presente. A festa amiga que nos abençoa, endereçando auxílio a tanta gente. Deus compense a fatia da amizade com que espontaneamente colaboras, sustentando a lavoura da bondade no terreno das horas. Deus te enalteça o verbo iluminado que te exprime a cultura e o sonho superior, com que segues no mundo lado a lado de quem se entrega ao bem renovador. Deus te abrilhante os quadros de alegria, o bailado criador e o bálsamo da voz, a fim de que se faça menos fria a fria provação dos que vivem a sós. Deus te sustente o dom de acender a esperança, arrendando da mente a projeção do mal, doando luz à treva e apoio à insegurança na eterna religião do amor universal. Deus inspire a canção com que atravessas os problemas e as crises, trocando as luzes da arte em que te expressas, por socorro aos cansados e infelizes. Senhor Deus, que nossas bênçãos, aquelas que recebemos de tantas almas, Senhor, que se fazem presentes, que todas elas sejam envolvidas nessa oração de Maria Dolores, que se fez nossa nesta hora. E nesse instante suplicamos apenas, Senhor, que ajude-nos para que venhamos a escutar com os nossos corações a reflexão em torno da cura dos 10 leprosos, para que sejamos curados de nossas doenças e que nesse instante nossos limites sejam superados pela Tua bondade. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, de Maria, nossa Mãe, pedimos permissão para iniciarmos nossa reflexão desta manhã. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, hoje é o último dia do mês de outubro e passamos por esse mês com tantas ternuras de irmãos que vieram
compartilhar essa alegria da fundação de nossa casa, a Escola de Jesus Cristo. E por isso trouxemos para nossa reflexão essa cura, a cura dos 10 leprosos. E é certo que ela fala da gratidão, mas ela fala de uma gratidão que precisamos compreender e que a parábola, em toda a sua... todo esmiuçar que Lucas nos traz, ela se revela numa compreensão diferente do que seja gratidão. Logo no primeiro versículo, Lucas nos diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. Esse versículo já nos revela a misericórdia divina. A misericórdia, porque muito mais fácil seria passar pelo caminho do Vale do Rio Jordão e não pela Samaria, e não por esses lugares que a sociedade, que nós que fazemos parte da sociedade, e é preciso que venhamos a ter consciência disso, porque às vezes falamos: as pessoas estão muito frias, hoje o ser humano é frio, a sociedade hoje está muito cruel. Somos membros dessa sociedade, somos membros desse mundo, fazemos parte dessa multidão. Nosso comportamento na multidão é que nos fará diferentes, mas nós não podemos nos excluir dela, como se fôssemos muitas vezes vitimados de viver num mundo tão duro e tão difícil, e como se também não tivéssemos nenhuma coparticipação frente a essas realidades. E aqui, nessa passagem, Lucas já nos traz um problema muito comum à humanidade, que são grupos em que possuem a animosidade uns para com os outros, onde existem rivalidades, onde permeia ódios, agressões, e que por isso mesmo algumas dessas pessoas são excluídas da sociedade. E Jesus, além de passar pela Samaria, e aí já sabemos e já ouvimos falar muito sobre esses samaritanos, que eram considerados aí até pelos ortodoxos das religiões como heréticos, Jesus rompe, porque a lógica do céu, ela se difere muito da lógica da terra, porque a lógica da terra é tão estranha, porque as pessoas são ensinadas a ter raiva dos outros, a ter ódio dos outros, e têm ódios de pessoas que nem conhecem, apenas porque possuem algum rótulo, como os samaritanos. E nos nossos tempos, nesses tempos atuais, também temos nossas rotulações, mas Jesus rompe. Ele faz as rupturas humanas. E a lógica divina é justamente de misericórdia. Essa é a lógica do céu. E ele vai em direção. E aqui diz que ele vai em direção a esses excluídos, vai trazer e vai apresentar esse grande fundamento da lei de Deus, porque a lei de Deus é de misericórdia, e Jesus veio para que venhamos a ter vida e vida em abundância. Por isso mesmo não há recanto no mundo que ele não adentre, porque ele não só passa, ele adentra, porque veio para que venhamos a ter vida e vida em abundância. O Balde traduz isso dizendo que o objetivo da evolução é a conquista da vida. Essa vida que Jesus fala, e não essa expressão temporária da encarnação e da reencarnação. E continua Lucas: E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Percebemos aqui, ele não só passa, ele adentra as áreas, os lugares, as aldeias, os espaços, as ruas,
onde não queremos passar. Pessoas, e aqui esses homens que falam que 10 foram em direção a Jesus, 10 homens, 10 leprosos, homens que passavam pelo que nós chamamos de invisibilidade social. Por mais que venhamos a dizer, eu entendo, deve ser muito difícil. Na verdade, não sabemos porque não vivemos. Isso é algo que precisamos também aprender. E até mesmo quando temos experiências semelhantes, como esses 10 leprosos possuem experiências semelhantes, eles são párias sociais, a lei dizia que eles teriam que ficar à distância e por isso pararam de longe, não se aproximaram, tinham consciência da lei do mundo e tinham que ter mais ou menos uma distância aí de mais de 15 metros. E eles respeitam a lei, eles se entenderam como excluídos. Mas quem adentrou aquela aldeia, que nem nome tem, isso é interessante porque ela era tão pequena e tão desconsiderada que nem nome tinha. E isso enaltece e exalta mais ainda a misericórdia do céu. Porque não há lugar que Jesus não visite, não há espaço que ele não busque. E aí essa é uma das grandiosas revelações do céu. É uma lei de misericórdia. Misericórdia é amor em movimento. Misericórdia é coração com os que sofrem, com os sofredores. Esse foi o grande motivo dele ter vindo à terra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou, não passou. Ele habita, ele permanece. E permanece pela palavra, que é, como o Baldi diz, esse evangelho que vem à terra e se desdobra, porque a simbologia do verbo é muito bonita. É mais da língua portuguesa. Quantas conjugações, quantas possibilidades desse verbo se fazer vivo, presente, e por isso ele passa e adentra numa aldeia tão pequena, onde estavam ali os que nós chamamos de pares sociais, os excluídos. Os excluídos. É muito importante porque com todos os nossos avanços, e a humanidade avançou, ainda temos muitos invisíveis aos nossos olhos. Se saímos à rua, e essa é uma questão grave, quando nos acostumamos com a violência, quando nos acostumamos com a pobreza, não a nossa, porque nós não gostamos disso, mas quando saímos à rua e a pobreza, a fome, a miséria, a mendicância não nos perturba mais, não nos incomoda mais, se tornam invisíveis. E esses homens leprosos eram invisíveis, essa invisibilidade, que só reagimos a essa invisibilidade, que é preciso, digo isso para os meus alunos, a fome é uma violência. O abandono é uma violência. E muitas vezes a sociedade que os faz invisíveis não suporta quando eles reagem numa mesma onda de violência. E aí é o Cristo que adentra a aldeia. E esses homens percebem 10 leprosos. Não havia maior degradação para a sociedade do que alguém ter lepra. Olha que distorção. Nossa dificuldade de perceber o que é se tornar um pária, um invisível. Nossa dificuldade, e é importante que a gente às vezes se lembre, porque se a gente não vive ou viveu tal quadro, né, de invisibilidade, como esses leprosos, como os nossos miseráveis nas ruas,
os dependentes químicos, aqueles que caminham com distúrbios graves de comportamento, pensemos que nós, por muito pouco, reagimos. O nosso nome não ser colocado na lista, de terem falado algo, como é que pode, como que não me viram, eu entrei ali e ninguém me percebeu. A gente às vezes chega a pessoa e reclama, por que você não colocou meu nome? Olha como temos dificuldade, e com muito pouco, com situações pequenas que, por certo, têm a função de nos estimular à humildade. Essa irmã que precisamos chamar para sentar perto. Já que a gente não consegue ir em direção a ela, chamemos a irmã humildade para se sentar ao nosso lado, dizer, olha, não vai ser fácil o diálogo com você, irmã humildade, mas me escute, porque eu preciso ser escutado. Então imaginemos esses pares, esses homens leprosos, e no nosso tempo atual são tantos os invisíveis. A sociologia, a filosofia, traz para nós um conceito muito interessante, que é o conceito de minorias. Que conceito é esse? Não é de quantidade, mas de invisibilidade. Temos muitos invisíveis e que quando aparecem, há quem ainda, em pleno século XXI, em pleno terceiro milênio, se incomodam muito mais com determinadas cenas do que com outras, que a gente não vê a mesma indignação. Mulheres são minorias, negros são minorias, os transexuais são minorias. São tantas minorias, mesmo que quantitativamente somos muito mais mulheres no próprio Brasil do que homens. Somos o segundo país em maior população negra, só perdemos para a Nigéria no continente africano, mas são minorias. São esses que nós gostaríamos muito que fossem invisíveis. E quando alguns desses reagem porque a violência é uma expressão de desespero, de dor. E aí Jesus se achega, porque ele modifica o trajeto e passa em áreas que seres humanos não querem passar, na pretensa certeza de superioridade, mas o motivo que ele nasceu, que ele veio à Terra, foi a nossa dor, o nosso sofrimento. Então, um povoado pequeno recebe a bênção e a graça de Jesus adentrar. Adentrar. E esses 10 vão em direção a Jesus. Vão buscar o médico das almas. Nos consideramos doentes da alma, porque pecadores todos somos. Mas esse adoecimento, esses pontos que precisam de saúde espiritual, como esses 10 que reconheceram, estamos doentes, e uma doença tão grave que a sociedade nos exclui. E essa misericórdia divina que assiste a dor alheia, que assiste as nossas dores, que tem compaixão com os nossos sofrimentos. E aí diz Emmanuel, sempre que te reporte a justiça, repara que Deus a fez assistida pelo amor, a fim de que os caídos não sejam aniquilados. Guardemos isso. Guardemos de forma sagrada o padrão de justiça do céu. O padrão de justiça do céu é a cura, é a restauração, a renovação. Por isso ele vai em comunidades, em aldeias que nem nome tem, junta ao que nós chamamos de pares sociais. E olha o que Emmanuel diz, a justiça de Deus é assistida pelo amor, e só poderia ser, a fim de que os caídos não sejam aniquilados. Justiça sem amor é terra sem água.
Param de longe, a 15 metros, andam em grupos, isso é um movimento de acolhimento mútuo, são pontos comuns de dores, e aí é interessante porque junto aos 10 leprosos havia um apenas que tinha um outro acréscimo de exclusão. Ele ainda era samaritano. Então ele estava com lepra e era samaritano. E aí, olha como a dor, de uma certa maneira, nos retira das diferenças, dos antagonismos, nos faz perceber as dores, porque também estamos sentindo. Por isso que a dor, ela deve ser por cada um de nós compreendida e acolhida. Isso não quer dizer masoquismo, mas compreender a função dessa dor, desse desafio, dessa prova, desse limite, porque é a representação de que algo não está bom e que precisa ser renovado. É a busca por nossa saúde espiritual. Para isso a dor funciona. A irmã dor, como São Francisco chamava. A dor é esse mecanismo natural da lei para que nós não venhamos a nos destruir. Ela é o sinal febril de que é preciso buscar saúde. E esses 10 que, se não estivessem com esta doença tão grave socialmente falando e também biologicamente, talvez esse 10º leproso, que também é samaritano, não pudesse estar com esses outros. Muito provavelmente não. O interessante é que na época do Brasil colônia, auge aí, né, um Brasil, uma das colônias e depois como país de adoção da escravidão, os quilombos eram lugares como o Quilombo dos Palmares, onde nós tínhamos os negros e os considerados brancos e os índios. E que do lado de fora dos quilombos se enxergava aquilo como algo abjeto, quase um mundo à parte. Segue Lucas. E levantaram a voz dizendo: Mestre, tem misericórdia de nós. Olha que forte. E levantaram a voz. Havia um peso tão grave sobre esses homens que a voz estava pesada, embargada, silenciada. Vozes silenciadas, tamanha exclusão, tamanha violência. E aí é que precisamos pensar nas nossas justificativas frente a tantas exclusões. E eles levantaram a voz porque o Cristo é que adentrou essa aldeia e ele escutava. Ele era a palavra e ele, por ser a perfeição, a expressão máxima do amor do céu, porque quando falamos em misericórdia, Jesus nos apresenta o samaritano. Olha que interessante. Olha que mensagem importante e significativa para nós que estamos no século XXI, no 3º milênio, ainda com essa marca tão forte de exclusão, de nos considerarmos soldados, como se Jesus pedisse isso, que ele nos pede, que o céu nos pede, não que saiamos armados, mas que testemunhemos o amor de Deus. É pelo nosso testemunho e não por bravatas. Por palavras às vezes tímidas, mas que querem dizer algo mais agressivo para alguém. E levantaram a voz. Só com a entrada do Cristo,
As vozes foram libertadas, soltaram a voz, levantaram a voz. É o peso da exclusão, é o peso, inclusive, do sentimento de culpa, porque a sociedade os considerava impuros, degradados. Imaginemos conviver mentalmente e cotidianamente com esse sentimento e acreditar nele. E acreditar. Porque o remorso é importante, isso Emmanuel nos fala, mas Chico nos diz que não poderemos nos demorar no remorso. Mas a lepra é uma doença duríssima, duríssima, porque a exposição do que a sociedade afirma ser estava no corpo. Então a voz pesava, ficava presa na garganta e eles precisaram soltar a voz e solta em direção a quem pode escutar, a quem pode e a quem é de direito escutar, porque vai libertá-los. Podemos cogitar mentalmente, né? Mas é karma. Doença é karma. Primeiro, que o Evangelho nos trouxe a parábola do cego de nascença. Segundo, que somos adoecidos. A saúde espiritual é uma conquista que estamos fazendo. Porque o ciúme, a raiva, o ódio, o julgar, a possessão, a indiferença são doenças da alma. E muitos aqueles que aceitam realmente reencarnar e em determinado instante da vida uma doença aparecer, é porque o momento já está de preparação, estão almas preparadas para o enfrentamento desses desafios. Mas pensemos algo muito mais forte, porque doentes somos, só não nos consideramos ainda com essa necessidade de buscar o médico das almas. E esses 10 homens foram e buscaram, saíram ao encontro de Jesus. Mas exclusão é bem diferente de precisarmos estar num certo isolamento. Agora, por exemplo, com a pandemia, precisamos nos isolar. Isso não quer dizer que precisamos ser abandonados ou excluídos. É muito diferente. É muito diferente. Há quadros de doença realmente que há um contágio. E por isso, inclusive, hoje se fala tanto da vacina quanto do uso de máscaras. Porque não é uma questão de escolha pessoal, é algo transmissível. E se eu transmito algo, se os espíritos superiores nos falam dos cuidados com a nossa palavra que expressamos, também é preciso ter esse cuidado para não contaminarmos o outro. Então aqui não estamos falando da necessidade de determinados quadros de doença que fiquemos afastados. Mas a questão aqui não era um afastamento nem um isolamento, era o abandono, era a exclusão, era a invisibilidade, porque era isso que a sociedade gostaria. Mas esse Cristo, eles entenderam que seria o portador da reintegração à vida, reintegração à família, reintegração ao trabalho, reintegração à sociedade, reintegração a ele mesmo. E eles entenderam, sentiram no coração que Jesus era esse médico que iria reintegrá-los à vida. Como tem a imagem do filho pródigo, o anel, esse retorno à família, as sandálias aos pés, a reintegração social. E por isso foram em direção
porque Cristo daria a reintegração, que é muito importante. Somos seres coletivos. E o Baldi diz que, inclusive, quando o mundo se tornou mais urbano, foi nossa necessidade de estreitarmos mais as nossas convivências para burilarmos mais ainda a nossa capacidade de interação, de integração, de compaixão, de solidariedade. Fiquemos atentos aos nossos discursos que justificam a manutenção de exclusões e abandonos. Fiquemos atentos aos nossos pedidos de silenciar vozes. Fiquemos atentos às nossas hipocrisias. Jesus foi duro com os fariseus, doutores da lei. E se pensarmos hoje, nós espíritas, podemos ter as perguntas e as respostas dos livros dos Espíritos na nossa cabeça, versículos do Evangelho, frases de Emmanuel, que na nossa miopia espiritual compreendemos segundo nossa capacidade de ver. E saímos buscando um versículo aqui, uma pergunta aqui, a pergunta 444, de entendermos que não somos vacinados ainda contra a hipocrisia, porque ainda temos muito a caminhar. Diz Jesus: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um proselitismo, e depois de o terdes feito, o fazei filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores de cego, porque dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso é nada, mas o que jurar pelo ouro do templo, isso é devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? E o Evangelho nos fala mais. Jesus diz: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. E Paulo diz: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? E aí Emmanuel diz: vocês não entenderam ainda o que é? Vou clarear. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Então ele diz, Jesus, para que fiquemos atentos ao fermento dos fariseus. Nossas palavras, nossos modos e costumes, as nossas atitudes e atos que criam atitudes. Ele diz, o único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. A mente é, em razão disso, diz Emmanuel, é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Então é certo que precisamos estar atentos na forma como olhamos, falamos, agimos,
para que não venhamos a justificar as tantas almas que são invisíveis. André Marinho, no dia 27, nos trouxe uma pérola do céu. E ele destacou, talvez para compreendermos melhor o que seja essa fé raciocinada, que se já compreendemos a importância, como diz aqui Emmanuel, da ação da caridade, precisamos ir contrariando, é lógico que numa dose de suportação, porque a renúncia vazia também nos trará desequilíbrio, mas é preciso cada vez mais adicionarmos ações em direção ao outro, aos párias sociais. Conceder tempo para isso, diz Emmanuel, que é uma maneira de retificar nossa trajetória espiritual e de não ficarmos à mercê desse fermento dos fariseus. Porque nós ainda estamos caminhando, avançamos muito, mas ainda temos muito que avançar, ainda somos muito tentados pelo farisaísmo. Muito. Nos afinamos muito ainda, porque a irmã humildade, nós ainda precisamos chamá-la para perto. Ela não é natural, não é instintiva. Não é instintiva. E levantaram a voz dizendo: Mestre, tem misericórdia de mim. Esse versículo é muito forte. Porque quantos batem a nossa porta no vidro, vão em nossa direção e nós nem olhamos para responder. E querem misericórdia. Um pequeno pedaço de pão, que como na história de Barsabás, que foi muito egoísta com os filhos, com a família, mas que um dia ele deu um pedaço de pão a um menino. E quando ele desencarna, rapidamente tudo que era seu passou na briga e nos conflitos, ele se vê só, porque talvez encarasse tantos como párias sociais que estavam vivendo um karma. Nós espíritas precisamos ter muito cuidado na nossa pretensa ação de julgamento, pretensa. Perdoe minha indignação, e é comigo mesmo a indignação. Estejam certos. Não me dirijo a outros, talvez para mim mesma, para que eu escute. Eu tenho ouvidos de ouvir. Quantos pedem que sejamos mais doces, que tenhamos compaixão e que deixemos a Deus a vida de cada um. Que deixemos a Deus. Quem sabe de mim é Deus. Quem sabe de você é Deus. Quem sabe desses que estão nas ruas ou naqueles que possuem ternos e gravatas e assinam documentos, desviam verbas, se fazem surdos ao clamor popular, apesar da responsabilidade diante da vida, diante de Deus. Diante de Deus. Essa misericórdia, é isso que eles pediram ao céu. Foi pelo nosso sofrimento que Cristo veio à Terra. Isso é consolador. E Ele tem esse olhar compassivo que faz com que esses leprosos tenham a coragem de soltar a voz. Coragem e conseguir levantar a voz. Esse é um dos grandes efeitos da fome e da miséria, é uma letargia, um anestesiamento e ficam cada vez mais à mercê
do olhar alheio, do olhar compassivo do Cristo. E eles soltam a voz, se liberam do peso social, da rotulação, da exclusão. Meus irmãos, precisamos ter um olhar de compaixão, talvez por nós mesmos, porque se tivermos um olhar de compaixão para com a nossa alma, vamos correndo em direção à caridade. Porque precisamos mais disso, precisamos muito disso, muito. E ele, vendo-os, olha que verbo que Lucas nos trouxe. E ele, vendo-os, Jesus vê. Eles não eram vistos, por isso Lucas colocou. Mas é lógico que estava vendo. Não é tão lógico e nem sempre enxergamos. Os pares sociais não são visíveis. É a invisibilidade. E quando eles querem falar algo, a sociedade rechaça. Lembro de uma jovem que sofreu estupro com mais de 30 homens. Eu estava num oftalmologista e uma senhora disse: se essa jovem estivesse em casa, ela não teria feito isso, não estaria vivendo isso. Eu pedi licença, senhora, com cabelos mais brancos do que os meus, e falei: minha senhora, a senhora me desculpe, mas se esses homens estivessem em suas casas, trabalhando na igreja, arando a terra, eles não teriam praticado essa atrocidade. Que é uma atrocidade. E Jesus vê, e vendo-os, disse-lhes: ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. O olhar de Jesus é um olhar de renovação, restauração, reintegração. Perdoe uma observação que farei agora. Às vezes escuto jovens, não tão jovens, 14, 18, 30, 70, já escutei isso de todas as idades. E há poucos dias fiquei pensando e fiz a pergunta à pessoa. A pessoa falou assim: eu tenho uma visão conservadora, minha visão, perdoe-me que digo que eu vou dizer agora, minha visão política é conservadora. E eu perguntei assim: mas o que é conservar? Que conservar é preservar. Preservar o quê? Aí responde: a moral. Aí eu pergunto e me pergunto se o nosso padrão moral é o do Cristo, para que venhamos a desejar preservar. Se o nosso país, porque vivemos no Brasil, que tem a missão de ser coração do mundo, pátria do Evangelho, o que temos a conservar? Só podemos conservar aquilo que tem a chancela divina. E quando eu saio às ruas, fico buscando o que conservar. Porque conservar, Jesus veio renovar, restaurar, reintegrar a vida. Ele não veio para conservar. Ele, inclusive, veio trazendo novas mensagens, a não ser quando defendemos essa visão conservadora na condução de nossa nação e de nossa vida, já estejamos certos do cumprimento do primeiro padrão do amor. Amar ao próximo como a si mesmo. Quão distante estamos disso? Quão distantes? Então precisamos olhar o mundo sem a nossa miopia e buscarmos o olhar do Cristo como a pequena Alcione com 4 anos de idade. Ela dizia para a mãezinha: o que estaria Jesus fazendo agora? Ela disse: se estiver calor, está passando as mãos sobre as andorinhas. Ou quando ela perguntou por que os homens inventaram uma cruz, 4 anos de idade, olha o olhar de lucidez, irmãos meus, amados da minha escola de Jesus Cristo.
Abstenhamos da nossa presunção de olhar para conservar, porque o Cristo não veio conservar. Veio trazer a vida. Como diz o Baldes, o objetivo da evolução é a conquista da vida, não esta temporalidade que vivemos. Jesus enxerga a multidão, Jesus enxerga cada um, Jesus nos tira do isolamento, nos tira da solidão. E a solidão que ele nos tira não é porque teremos 20, 10, 12, 8 ou 3 pessoas, da solidão de nossas almas. Ele enxerga, ele dá nome. Zaqueu, desce desta árvore. Ele disse para Pedro, ainda vai me negar 3 vezes. E Pedro, não. Jesus os trouxe a vida, a esperança. Jesus vê seres humanos, verem almas sofredoras. E aí é importante identificarmos como que a humanidade consegue a trancos e barrancos avançar. Quando em 1948 nações se reuniram e compuseram a Declaração dos Direitos Humanos. Isso é um passo inigualável. Inigualável. Mas como inigualável? São seres humanos, não é pedra. Não é pedra. Emmanuel diz que justiça sem amor é terra sem água. Então, enxergar alguém na hora de julgar como um ser humano, e julgar como um ser humano é até compreender complexidades psíquicas de distúrbios gravíssimos. A humanidade avança. E de mostrar aos sacerdotes. Uma das funções dos sacerdotes é o que a gente poderia chamar de uma certa maneira meio sanitarista, né? Teria que ter a certificação de que estava curado. E foi. E o interessante é que eles se curaram no caminho. E aí eu acho esse versículo impactante. E um deles, vendo que estava são, fiquei pensando, mas como vendo? Um só viu? Um só percebeu que aquelas feridas e aquela distorção do corpo foi-se embora? Ou ele viu primeiro? O certo é que quando observamos o desenrolar dessa cura, é que ele percebeu algo mais que me lembrou Rob do livro de Alcione, do livro Renúncia. Ele era antero, apaixonado por Madalena, mas de um amor que alucinava. Mas ao mesmo tempo, ele tinha uns momentos de bondade, quando ele mesmo diz que seria uma covardia importunar Madalena quando doente. Depois ele se comoveu com os cuidados dela com a mãe, Dona Margarida, e ele acabou tendo um certo afastamento, convivendo pouco com elas, se envolveu nesse comércio abjeto da humanidade, que é o tráfico negreiro, e ele vai cometer o suicídio, e quando está na espiritualidade, se vê com as mãos atrofiadas, os pés ressequidos e os olhos turvos. E depois de um profundo momento, né, dele com ele, de dor, muita dor, ele clama ao céu a misericórdia da presença de Dona Madalena. E o céu nos vê além das rotulações humanas. E ele é agraciado com a presença dela na espiritualidade. E mais, ele será agraciado em poder reencarnar, como disse ela, não mais com um corpo bonito. E ele vai na convivência com Dona Madalena, com Alcione, fazendo as trajetórias de transformação, mas chega um instante que ele foi atropelado por um carroceiro. E essa cena é de uma beleza estonteante. Ele disse para Alcione, Alcione, quando eu liberei o carroceiro da culpa do acidente,
Eu percebi que as minhas mãos, os meus pés e minha visão, que tudo isso tinha se transformado. Eu estou recuperado. É isto. É essa cura que vai além de uma expressão do corpo. E ele volta. Interessante, com essa cura ter acontecido no caminho e cada um na sua percepção, é que esses 10 homens teriam a possibilidade de escolher que tipo de integração ou de reintegração desejava. E esse homem, o samaritano, é muito especial o quanto Jesus sempre traz aquele considerado pecador, de não amar a Deus, de não reconhecer a lei de Deus, seja com a parábola do bom samaritano, seja aqui com a cura dos 10 leprosos, e esse, o samaritano, duplamente excluído, duplamente estigmatizado. É ele que fica tão maravilhado, porque e um deles vendo, ele viu como hobby, que a cura dele tinha ido além das mãos, dos pés, que a cura dele tinha que ser interna. Ele tinha feito uma mudança interior para novas trajetórias, mas com novas limpezas. Ele volta para agradecer. E esse era o impasse, ser curado no caminho. Eu volto para agradecer ou eu vou seguir para cumprir a lei? E o samaritano retorna. Ele retorna, ele se liberta da letra, ele se liberta dos dogmatismos, ele se liberta da posição social, ele se liberta porque ele se sente reintegrado à vida. À vida. Mais do que é importante, reintegração à família, reintegração à sociedade, isso é importante. Mas ele foi muito além do que isso. Ele voltou e caiu aos seus pés com o rosto interno, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Esse homem nos lembra da gratidão. Por isso que trouxe essa parábola hoje, no último dia de outubro. Todos os dias devemos ser gratos a Deus, mas outubro nos traz algumas importantes lembranças e caras lembranças, porque pela misericórdia divina, Deus nos ofertou o Espiritismo da Escola Jesus Cristo. E quando a gente fala de Espiritismo da Escola Jesus Cristo, nós não estamos falando do orgulho humano, mas da nossa falência e nossa fragilidade, da nossa necessidade. E quando falamos da Escola de Jesus Cristo, falamos além dessas paredes que a sustentam fisicamente, mas desse reduto que está na Terra para a nossa transformação. E falar na gratidão, eu fui buscar meditar e achei um pensamento de São Tomás de Aquino muito interessante acerca da gratidão. Ele diz que existem como se fossem 3 expressões de gratidão, ou 3 níveis de gratidão, ou 3 sentimentos de gratidão. Pensemos agora nisso aqui que São Tomás de Aquino nos traz. Ele diz que o primeiro é quando a gente consegue reconhecer. Não, eu reconheço que a doutrina espírita foi muito importante na minha vida. Aí diz São Tomás de Aquino, é aquela identificação objetiva, precisa, até racional. Não tem como negar. Não tem como negar. Aí ele diz que tem um outro nível de gratidão, de quem caminhou um pouco mais, porque há tantos
E creio que tantas situações que nós nem identificamos e nem conseguimos ser gratos. Então, esse primeiro momento é muito precioso. Reconhecer, identificar. Quantas almas passaram pelas nossas vidas e nos deram informações, conhecimento, experiências que nós dizemos assim, foi muito importante eu ter conhecido fulano. Tal circunstância eu recebi isso. Isso é um primeiro momento, porque tem vezes que nem vemos, as pessoas fazem os benefícios, nos doam coisas e nós nem reconhecemos. Então esse primeiro sentimento é muito importante. Mas ele diz que tem um outro que vai um pouco além, que reconhece e louva a Deus pelo que recebeu. Seja nas orações matinais, seja durante o dia, louva a Deus. Senhor, eu louvo as bênçãos que me destes. Eu consigo ver e louvar a Deus. Ele diz, foi um pouco mais longe, mas ele fala de uma terceira gratidão. E que precisamos ir da primeira para a segunda e alcançar essa terceira. Ele diz que a terceira, a alma está tão reconhecida, mas tão agradecida, louva tanto a Deus que não consegue não extravasar. Ela se compromete, ela está tão agradecida que ela se compromete e ela faz aquilo em nome da gratidão. Eu sou tão grato que eu preciso colocar para fora, retribuir a vida. É isso. Esse terceiro nível da gratidão é a gratidão onde você reconhece e precisa retribuir a vida. Retribuir a vida. E aí um professor de uma universidade em São Paulo, ele trouxe a palavra do nosso português, dizendo que a palavra obrigado, na sua essência mais profunda, traz esse terceiro sentido. Ele diz assim, o particípio do verbo obrigar, do latim obligare, quer dizer ligar por todos os lados, ligar moralmente. Então, o terceiro nível do nosso obrigado é esse. Você está ligado por todos os lados àquilo que recebeu e isso é tão bonito, tão impactante e tão especial que você precisa retribuir. Esse é o sentido maior da gratidão. E é esse sentido da gratidão que precisamos ir construindo em nossas almas, para que venhamos a ir em direção a. Mas como disse o nosso querido André Marinho, se ainda não conseguimos, nesse movimento livre, desejoso, natural, de estar tão agradecido que precisa retribuir. Eu hoje vou à escola porque eu estou tão agradecida que eu preciso, disse André Marinho. Façamos então ainda na razão. Eu preciso ir à escola, eu preciso buscar um grupo, eu preciso ajudar, eu preciso ser com mais compaixão, porque eu já recebi muito da vida. Esse é um racional, para que venhamos a introjetar, como nos propõe o Balde, novos hábitos e que esse movimento que a gente vê com essas almas, que por isso que fazem e não se cansam. E não se cansam por quê? Porque são tão gratos à vida. São tão gratos à vida. Estão tão ligados por todos os lados que precisam retribuir. Precisam retribuir. E cada ato dessas pessoas que saem porque se sentem nesse desejo de retribuir, são eles os maiores arautos da bondade e da misericórdia que existem e que sigamos
e que venhamos a aprender a ser gratos a Deus por tudo. Vamos orar. Deus, nosso Pai de infinita bondade, queremos agradecer, Senhor. Nem sabemos o tanto que temos a agradecer. Algumas bênçãos conseguimos identificar, mas não temos noção do quanto somos protegidos, do quanto somos orientados, do quanto somos afastados do perigo, do sofrimento. E por isso queremos que o Teu amor envolva tantas almas que passaram por nossas vidas e pedimos permissão nessa hora para falar de tantas almas que estiveram à frente de nossa escola, desde o amoroso e firme fundador, a quem devo muito, a outros tantos, a tantos amados de nossas almas, a seu Rubinho, que foi tão humilde para trilhar o caminho que trilhou e sofrendo, Senhor, tantas rotulações. E queremos também a Dona Ruth Maria, que também foi diretora doutrinária, disse no meu tempo, mas há tantos outros que não conheci, mas que o Teu amor sabe. Ampara todos, Senhor, envolve a cada um deles, dos mais anônimos aos que tiveram responsabilidades mais visíveis aos nossos olhos. Que eles possam receber nossa gratidão, mesmo que ainda tão pequena, e que abençoe, Senhor, a cada um deles. A cada um deles. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, e de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para encerrarmos nossa reflexão desta manhã. Que assim seja, Senhor.